Gabi, a gente vem enfrentando, né, há algum tempo aqui no Brasil, principalmente depois da reforma trabalhista, então de 2016 para cá, a gente começou a enfrentar e ver um cenário bastante ruim na formação de empregos aqui no Brasil. Então a gente tem, né, aquela formação de empregos, às vezes até o desemprego baixando, mas baixando com pouca qualidade. Quando a gente fala de desemprego, a gente não pode olhar só o número frio ali, então não pode olhar só o patamar que ele está, mas a gente tem que ver a qualidade. E por muito tempo a gente viu até o desemprego, a gente viu o desemprego, claro, galopar aí nos últimos momentos aí do governo Bolsonaro, até momentos da pandemia, a gente viu o desemprego subir bastante e a renda achatar. O que a gente tem de grande desafio no mercado de trabalho, principalmente, é realmente baixar o desemprego com qualidade. E isso tem sido um desafio, porque depois da reforma trabalhista, a gente viu muito daquelas renegociações de reajustes salariais ficando ali com a maioria dos reajustes ou iguais à inflação ou abaixo da inflação. Então, a gente não tinha um ganho de renda real para o trabalhador, além de ter ali o desemprego em patamares elevados. Então, aquela ideia de que a reforma trabalhista faria com que a gente tivesse mais ofertas de empregos, isso foi uma falácia, né? E que seria mais fácil de negociar, nem se fala. A gente vê essa qualidade também do mercado de trabalho bastante prejudicada. E aí, com agora a vinda, né, do governo Lula e até com essa mudança de olhar, principalmente para a renda, né, isso é um ponto muito importante quando a gente for falar da economia do Brasil, essa valorização do salário mínimo acima da inflação, os reajustes salariais também eles estão conseguindo suprir a inflação e não só suprir a inflação, trazer um ganho real, então um ganho acima da inflação. A gente está conseguindo compor essa massa salarial, mas também ficar com esse ganho acima da inflação. Então, é uma qualidade ali de emprego boa, né? Não vem só na queda do desemprego, porque se olhar só isso realmente não faria sentido. A gente tem que ver quantos postos estão sendo criados com formalidade, né, dentro Uhum. da formalidade. Isso está vindo acompanhado de um patamar de renda mais alto? A gente está tendo valorização acima da inflação, que é o que a gente está vendo nesses últimos tempos? Os reajustes salariais estão conseguindo manter esses salários acima da inflação, não só porque a inflação caiu, mas porque a gente tem uma melhor condição de barganha para o trabalhador também. Então, o trabalhador ele consegue, com um desemprego mais baixo e também uma inflação mais baixa, barganhar melhor os seus reajustes. Claro que aqui tem toda a intermediação dos sindicatos e dos setores mais organizados, que são, inclusive, os que conseguem melhores reajustes, os setores que têm menor organização sindical, que têm menor ali concisão nisso, acabam ficando um pouco mais para trás. Por isso que a gente fala que a reforma trabalhista ela trouxe esses prejuízos aí para o trabalhador brasileiro, se a gente for pensar tanto em renda como em reajuste salarial, e não melhorou nada a condição do emprego. A gente começa a ver essa melhora agora. E uma coisa não está desligada da outra. Porque justamente essa formação de postos de trabalho tem a ver com uma expectativa que se tem de melhora da economia. Então, se a gente tem uma expectativa de melhora da economia, uma expectativa de que a economia brasileira vá melhorar de patamar, a gente começa a fazer esse tipo de investimento hoje. É o que eu sempre falo, a economia ela é muito baseada nas expectativas. Então, se tem expectativas positivas para uma economia, a gente vai começar a investir naquela economia, a gente vai aumentar a capacidade produtiva, a gente vai começar a formar postos de trabalho. Então, tudo isso também está ligado a como a nossa economia está caminhando, né, com uma boa expectativa para o futuro e uma boa análise da situação atual. Mas, infelizmente, principalmente quando a gente está falando de renda e de emprego, essas notícias elas são sempre veiculadas, elas são sempre noticiadas com ali um porém, com um mas, com um só que. Então a gente sempre vê ali, a renda está melhor, então o trabalhador brasileiro está ganhando mais, o desemprego caiu, mas espera lá, isso pode pressionar a inflação. E aí começa a gerar até eu trabalhar com medo que o brasileiro já tem, Isso. intrinsecamente ali na cabeça, de inflação, porque historicamente o brasileiro tem medo de inflação. E aí, quando a gente começa a falar, mas isso pode pressionar a inflação, já mexe com todo um imaginário do brasileiro de que vai voltar a galopar uma inflação, que vai ter uma escalada de preços, mas não é isso. Primeiro, porque a nossa inflação ela vem muito da oferta, e acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso também, e não vem da demanda, não vem da massa salarial, até porque nossa demanda ficou muito reprimida, alguns setores estão retomando o patamar pré-pandemia só agora. Então, a gente tem muito ainda da demanda reprimida, a gente tem muita capacidade ociosa que está voltando a ser retomada nas indústrias agora.
Então, não é uma questão de uma demanda pressionando os preços, mas sim uma oferta ali que está prejudicada, principalmente nos alimentos, por questões mais climáticas. Algo que não tem nada a ver também com a taxa de juros. Mas só de você colocar isso numa manchete, o brasileiro já vai pensar que isso pode ser realmente um ponto de pressão. E isso normalmente é construído, como eu sempre falo, tijolinho a tijolinho. Então você começa a falar que a massa salarial está pressionando a inflação, começa a falar que o desemprego está pressionando a inflação, para poder tomar medidas que vão em algum momento esmagar a classe trabalhadora e os setores ali mais urbanos. Isso principalmente quando a gente olha nas causas aí da inflação. Mas são excelentes notícias, principalmente quando a gente olha num conjunto, né, da formação de empregos, na formalidade. Claro que é um desafio ter todos juntos, né? Então, um baixo desemprego com alta da renda e grande índice de formalidade. Mas a gente tem conseguido, de certa forma, equilibrar todos esses pontos.